Queridos, a paz do Senhor, estamos felizes porque estamos na casa do Senhor e hoje ainda estaremos fazendo essa live e esperamos que domingo que vem a gente possa estar fazendo a nossa escola bíblica dominical presencial. Hoje é a lição número 10, que trata sobre a intercessão pelos Efésios. O textuário está lá em Efésios 3, no capítulo 14 e 15, que diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a verdade prática, ela nos ensina que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, nós vamos ver aqui o que Paulo nos ensina através dessa lição, que é a intercessão pelos Efésios. A introdução, ela nos diz o seguinte: após revelar o ministério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição, que nós vamos estar estudando durante a tarde de hoje. O que é a oração intercessória? O nome já diz: eu estou orando e intercedendo por alguém que tem a necessidade dessa oração. A igreja faz isso, diariamente. Nós estamos, desde que surgiu esse processo aí da pandemia, nós estamos fazendo isso a cada 6 horas. A cada 6 horas nós estamos orando às 6, às 12, às 18 e às 24, ininterruptamente, exatamente para que Deus dê vitória, para que Deus possa fazer algo em favor da sua igreja. Estamos felizes porque já temos autorização dos órgãos governamentais para poder retornarmos às nossas atividades. Vamos retornar gradativamente, vamos retornar com consciência, não é verdade? Porque o retorno está aberto, mas a gente sabe que a gente ainda não passou pela pandemia. Então o vírus ainda está aí e nós temos que tomar muitos cuidados. Mas vamos para a lição. Ele diz assim: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. E que pedido duplo é esse? O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Paulo, ele apresenta a sua oração, mas não é uma oração da boca para fora, é uma oração de confiança, é uma oração em que ele está orando, mas ele está confiando que Deus está ouvindo e Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai interceder. Ele fala isso lá no versículo 3,16, que diz assim: nas riquezas de sua glória. O apóstolo está trazendo à memória aquilo que é necessário para aquele momento. O apóstolo já tinha declarado que Deus é o Pai, já tinha declarado que Deus é o Pai da glória,
cheio de abundantes riquezas na sua graça, né? Então, ele vem demonstrando que ele está sob a autoridade, mas que ele tem uma tremenda necessidade de que Deus entre e interceda através da sua oração, o que significa que Deus é o grande possuidor de todas as glórias, que é Ele o grande dispenseiro, que é Ele aquele a quem a gente pode recorrer no momento da nossa dificuldade. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja ela seja fortalecida, né? Nunca teve tão atual essa oração de Paulo, com o poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Essa lição ela traz para os dias de hoje, né? Aquilo que a gente tem necessidade, que a gente possa estar verdadeiramente, né? Habitado por Cristo e compreender o amor divino e ter um pleno desenvolvimento espiritual. Estar na igreja é exatamente isso. A igreja foi feita exatamente isso. A igreja está na terra exatamente para isso. Se você olhar o primeiro pedido de Paulo, é para que a igreja ela seja corroborada com o poder que pelo seu espírito no homem interior. Essa petição, ela não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse espírito de Deus, é lógico, né? Mas não tivesse, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e consequentemente em seu fortalecimento diário. Ele ainda enfatiza isso e é tremendo isso, porque a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Então a gente não pode fazer nada sem que o Espírito Santo não esteja na nossa vida, sem que o poder de Deus esteja manifestado na nossa vida. É Ele quem atua no homem interior, é Ele que capacita o crente a perseverar, a se manter, se afastando do pecado, se afastando do mal, se colocando fora de tudo aquilo que Deus não aprova. Então Paulo ele está dizendo para a igreja o seguinte: não é necessariamente você estar ali dentro da igreja, participando dos cultos nos dias tais e tais, fazendo algumas atividades dentro da igreja. Não. A igreja ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que manifestar o Cristo em qual ela crê. Então, quando Paulo ora para que essas duas coisas elas aconteçam no meio da igreja, porque através disso nós vamos ver cura, nós vamos ver libertação, nós vamos ver coisas que o homem natural não pode fazer, mas que através do Espírito Santo na nossa vida, Deus vai fazer. A igreja precisa verdadeiramente ser habitada por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja, é claro, né? No versículo em questão, nós vamos ver que Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Essa permanência ela tem que significar uma habitação permanente, né? Em oposição à habitação temporária. Como é que é esse negócio aí? Não é aquela habitação que a gente vem, né? Ouve uma palavra abençoada, aquela palavra trabalha ali na nossa vida, mas a gente saiu da porta para fora ali, aí vem as lutas, vem as adversidades, vem os problemas e entram na nossa vida e a gente acaba saindo dessa posição, né? Isso indica
que a oração do apóstolo é para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, assim como o ensino também do apóstolo, que ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Não adianta, né? Porque nós, com o nosso próprio braço, nós, com a nossa própria força, não chegaremos a lugar nenhum. Precisamos entender que o Senhor é que está adiante de nós, e essa coisa tem que vir de dentro, tem que vir de dentro para afora. Se você olhar a mensagem central do que Cristo prega, não tem nada nem a mais nem a menos do que amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Cristo, ele está o tempo todo, né, pregando o amor. Um dos propósitos da oração de Paulo é para que a igreja comece a exercitar esse amor que Cristo pregou, né, que é a maior virtude cristã. Não existe nenhuma outra virtude que supere esse amor e o amor de Cristo. Nas Escrituras, o amor é atributo de Deus. Deus é amor, o próprio Deus, não é verdade? Então, aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Foi por amor que Cristo se entregou, né, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. O amor, ele acaba sendo o resumo de todas as coisas quando Cristo vem e deixa, né, esse legado. Algo que é maravilhoso. O amor passa a ser um resumo das leis, né? O Senhor diz assim: quem tem amor cumpre todos os outros mandamentos e consegue cumprir a lei sem sair da posição. É algo maravilhoso, né? O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, isso deve ser expresso por meio das atitudes concretas. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia, né, o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo, ele implora a Deus para que o viver da igreja ele seja arraigado, alicerçado no amor. Nós podemos citar aí inúmeras passagens, né? Tanto as que falam do amor e as que falam do desamor. Mas a igreja em si, ela tem que ser enxergada como o elemento na face da terra que faz a transformação. E essa transformação, ela é feita pelo amor. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de amor. Quando a gente fala de abandono de pecado e aceitação no céu, a gente está falando de amor. Quando a gente fala de alguém que não tinha pecado e que estava na glória e que se despoja disso tudo aí e vem para a terra para morrer por mim, por você, é amor. Então o amor é algo maravilhoso e é isso que o Senhor deixa para a igreja pregar na face da terra. Precisamos estar arraigados nesse negócio aí. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja também possa compreender e praticar esse amor arraigado, fundado no amor. Compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não vai ter sustentação alguma. Não é assim?
não tem sustentação alguma. Aqueles que não têm amor não conhecem verdadeiramente a Deus. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, do amor divino. O uso dessas expressões apontam para uma vastidão do amor de Cristo, que excede, ultrapassa, extrapola a todo e qualquer entendimento. Qualquer um que tentar entender não vai conseguir chegar, porque isso não faz parte da lógica humana. A lógica humana, ela não consegue quantificar um negócio chamado amor. Não. Tem uma medida que a gente usa aí, que está lá no João 3,16, né? E Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal aí não tem em nenhuma simbologia matemática. Não existe um negócio lá chamado assim tal. Eu consigo medir milímetro, centímetro, quilômetros e por aí afora. Eu consigo ter uma medição, mas uma medição tal é algo que transcende, é algo que passa, é algo que extrapola, é algo que ninguém consegue imaginar. Deus amou o mundo de tal maneira que nos presenteou com seu Filho, para que a gente pudesse ter vida. Então, é algo que não tem sustentação física, esse amor. É algo maravilhoso, é algo que vem e transcende a todo e qualquer entendimento e qualquer compreensão. Por causa disso, o apóstolo Paulo fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, não tem como explicar. O uso dessas expressões, ela aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, como nós já falamos aí. E indica que a lógica humana nunca vai mensurar o amor de Cristo sobre a minha e sobre a tua vida. Algo maravilhoso. Você não consegue imaginar, né? As pessoas, elas têm um determinado tipo de amor até que pisem no seu calo, até que façam-lhe alguma coisa que lhe machuquem ou que venha contra a sua maneira de ser, ou a sua maneira de agir. Mas ainda bem que Deus não é assim, porque o sujeito, quanto mais pior, o sujeito quanto mais bagunçado, quanto mais a vida arrebentada, quanto mais rejeitado, quanto mais largado, é esse que o Senhor vem buscar. Coisa maravilhosa essa, né? Eu fico lembrando daquela passagem ali do cego de Jericó. Isso me enche o coração de alegria, porque ele estava lá no canto, lá, rejeitado, largado lá, no canto, dependendo de uma moeda, dependendo de uma ajuda, dependendo de alguém, o tempo todo. No entretanto, no meio daquela multidão, ele chamou a atenção do Senhor. Então ele, quanto mais sujo, quanto mais rasgado, quanto mais maltratado, quanto mais colocado à margem da situação, é esse que o Senhor quer trazer. E pasmem, queridos, ele traz, ele lava, ele limpa, ele arruma e deixa prontinho para fazer a sua obra. Oh, glória! Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. É por isso que, conscientemente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade desse amor. Quando tu está na plenitude desse amor, tu não tem problema com o teu irmão, tu não tem problema com a tua igreja. As pessoas estão maravilhosas sempre
à tua volta, porque tu está na plenitude desse amor, tu está vivendo esse amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou ainda e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros, não é verdade? O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido: a oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos estar na plenitude do Senhor para que o Senhor possa começar a te usar. O Senhor possa começar a fazer coisas maravilhosas através de você. De vez em quando, a gente leva um susto com alguém perguntando sobre as pessoas que estão na igreja. E vem até a gente ou até outras pessoas e dizem assim: aquele ali não era aquele fulano de tal? Era, mas fazia isso, fazia aquilo outro, e fazia aquilo outro, e fazia aquilo outro, e um dia ele teve um encontro com Deus. E agora ele não faz mais isso, nem aquilo outro, nem isso, nem aquilo outro, e agora é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E agora o amor de Deus entrou no seu coração, a sua vida foi transformada, e a glória de Deus pode ser vista na sua vida. Que maravilha! Não existe na face da terra nenhum lugar que recupere as pessoas como a igreja de Deus. É o único lugar na face da terra que recupera 100%. Camarada que verdadeiramente entra por aquelas portas, aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e passa a viver uma vida de santidade, ele tem a sua vida restaurada, completamente restaurada, porque esse Deus, ele é tremendo. Mas veja bem que Paulo, como sempre, ele é audacioso nas suas orações. E ele, nessa aí, ele é audacioso na intercessão em favor da igreja. O apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno, ele deve ser glorificado para sempre. Deus gosta de crente audacioso. Deus gosta daquele que sabe o poder e exercita o poder, porque crente audacioso é aquele que, quando todos dizem não, ele está dizendo: o meu Deus pode. Crente audacioso é aquele que, quando todos dizem acabou, ele diz: para o meu Deus a última palavra é dele. Aleluia. Isso é audácia. Isso é audácia na presença do Senhor. Ser audacioso na presença de Deus. Ao concluir essa oração ousada, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo está trabalhando aí no íntimo do nosso ego. Isso indica que o Deus, nosso Deus, ele pode fazer e ultrapassa em nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana, ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que você já viu, já imaginou, agora então está uma maravilha, porque a gente
tem aí uma ferramenta chamada internet, e a coisa é maravilhosa. Se você quiser saber como é a cidade tal, você entra lá na internet e vai ver vídeos sobre a cidade. Sem você ter visitado a cidade, você pode conhecer toda aquela cidade. Mas isso é o que está chegando no teu coração. O que Paulo está dizendo é que aquilo que você não viu e nunca imaginou é muito maior ainda do que aquilo que Deus tem preparado para você. Imagina, né? É algo maravilhoso. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Desse modo, o poder de Deus que age na vida do crente e as bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. É para dar glória, é impossível de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações, né? É algo maravilhoso, porque uma oração sincera, ela move o coração de Deus. Não estou dizendo com isso que Deus está submisso à tua oração, que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A honra é dele, a glória é dele e a vontade é dele. Não adianta você orar para chover se Ele quer que faça calor. Então é a vontade dele. Mas dentro daquilo que Ele quer, você pode usufruir dessas bênçãos e dessas maravilhas. Por isso que Paulo, ele é audacioso. E sabe como é que ele encerra o capítulo? É algo tremendo. Ele encerra o capítulo com o convite de adoração a Deus. É algo maravilhoso, cuja a glória é devida na Igreja de Jesus Cristo e em todas as gerações. A conclusão de Paulo, ela não tinha outro rumo, ela tinha que ser aí, não tem jeito, né? Ela não podia ser diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do ministério revelado, né? Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Não adianta, porque você não vai compreender, não tem como compreender. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser apresentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Esse Deus a quem nós, servimos. Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja através de Cristo Jesus. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição chamada igreja. Vou repetir. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição chamada igreja. Você vem à igreja para adorar a Deus. Não preciso falar o resto, né? A legenda você põe. Você vem à igreja para adorar a Deus. Essa é a função da igreja. A primeira função da igreja na face da terra é adorar a Deus. A legenda você põe. A igreja nunca terá a glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo, né? Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo, ela tem que perdurar, ela tem que continuar, ela tem que seguir em frente até a consumação dos séculos, por todas as gerações. Aleluia!
E enfatiza seu pedido com uma frase: para todo o sempre. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Todos os crentes. Deus está no controle. Deus está sobre todas as coisas. E é isso que nós precisamos. Estarmos cheios do poder de Deus através do seu Santo Espírito. Para concluir, essa ousadia, dessa oração intercessória de Paulo é algo que anela o fortalecimento da igreja. Paulo está dizendo: uma igreja forte é uma igreja cheia de Cristo, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que adora ao Senhor em todas as situações. O apóstolo tinha ciência que o perseverar do cristão depende de 4 princípios básicos, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo, vou repetir, e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo de Deus estará glorificando Ele em todo o tempo, e não podemos deixar de glorificar. Que Deus te abençoe, que o Senhor nosso Deus, Ele trabalhe na sua vida e que te dê a vitória em nome de Jesus. Amém.